Previdência é um serviço social autônomo criado por lei estadual com a finalidade de ser o gestor do regime próprio de previdência dos servidores do Estado do Paraná. Ele foi criado pela Lei 12.398 e é vinculado ao Estado do Paraná por meio de um contrato de gestão, assim como ele mantém convênio com os poderes, com o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, o Ministério Público e Tribunal de Contas. É na Lei 12.398 que estão as regras com relação à gestão do sistema em si. Ela que diz como se compõe a direção do Paraná Previdência, é a mesma lei que trata da composição dos conselhos fiscal e de administração, e bem como ela diz do modelo de financiamento. É essa mesma lei que separou o regime previdenciário do Estado do Paraná num fundo de previdência e um fundo financeiro. Ou seja, algumas aposentadorias concedidas a servidores que tinham determinada idade lá na época da lei continuam sendo arcadas pelo Estado do Paraná, enquanto as demais serão pagas pelo fundo previdenciário, que é um fundo de capitalização. Essa é a estrutura do Paraná Previdência e, reiterando, a sua vinculação com o Estado do Paraná é uma vinculação por contrato de gestão, porque ele não é uma autarquia, ele é um serviço social autônomo de direito privado. Já há muito, o Síndico de Saúde e as demais entidades do Fórum dos Servidores têm levantado problemas no Paraná Previdência. Um dos problemas principais que sempre foram apontados era, sim, o modelo de gestão. Mas, além disso, o Paraná foi constatado no final do ano passado que o Paraná Previdência tem um sério problema de déficit atuarial. Por que isso? Ou porque o Estado do Paraná não fez os repasses exatamente como deveria fazer, ou não foram feitas as adequações atuariais ao longo dos anos. O que aconteceu é que, no final do ano passado já, se colocava um déficit altíssimo e que, num projeto de lei encaminhado para a Assembleia Legislativa, propunha uma espécie de anistia dessa dívida do Estado para com o Paraná Previdência. Então, o principal problema hoje é de financiamento, assim como há problemas de gestão em si e muitos problemas com relação aos benefícios previdenciários dos servidores a ele vinculados. Já no final do ano passado, foi encaminhado um projeto de lei para a Assembleia Legislativa do Paraná que fazia algumas alterações no Paraná Previdência. Naquele momento, vieram à tona algumas discussões. Quais? A primeira delas, a necessidade da readequação atuarial. E da forma como estava colocado, de uma certa maneira, anistiava o Estado da dívida que ele tinha com o Paraná Previdência e introduzia algumas questões novas. Mesmo não estando no projeto de lei, já se dizia naquele momento que era possível que fosse inserido, o restabelecimento do desconto previdenciário dos aposentados e pensionistas, recolocava a discussão do pagamento de no mínimo 11% de contribuição previdenciária dos servidores do Estado do Paraná. Essas eram questões que foram levantadas lá no final do ano passado. Na sequência, outros debates foram acontecendo. E um que está bem recente, inclusive foi objeto de matérias na imprensa nos últimos dias, é a discussão a respeito do valor dos benefícios dos servidores assegurados pelo Paraná Previdência. Assim como no Congresso Nacional há um projeto de lei, há a proposta do Estado em constituir um fundo complementar de previdência. Se esse fundo complementar de previdência de fato for estabelecido, e a ideia do fundo complementar é o Instituto de Previdência, o Paraná Previdência, pagar benefícios até um determinado valor, que se hoje fosse equiparado ao INSS seria um valor de R$ 3.691, e quem ganhasse acima desse valor, para que se aposente com esse valor superior, ele deveria fazer uma contribuição adicional sobre essa parcela excedente. Essa é uma questão preocupante
embora ela atinja apenas os novos servidores, ela não poderia atingir aqueles que já estão, mas cria um precedente, inclusive o Paraná Previdência não estaria obrigado a manter o teto de 3.600, poderia estabelecer tetos ainda menores. Essa é uma questão. Outra alteração que pode voltar à discussão é sim a retomada do desconto previdenciário dos aposentados e pensionistas, né, que embora esteja lá na Constituição dizendo que é devido para aqueles que ganham acima de R$ 3.691, o Estado do Paraná não vem descontando desde o decreto do ex-governador. E a outra questão é a possibilidade sim do aumento da alíquota de contribuição dos servidores. Essas são propostas que estão em discussão. É importante dizer que não nos opomos à mudança no Paraná Previdência. Nós entendemos, inclusive, que muitas são necessárias. Nós precisamos fazer mudanças no Paraná Previdência, por exemplo, para garantir a paridade dos diferentes segmentos, principalmente dos servidores, na composição dos conselhos. Isso garantindo uma gestão democrática da entidade. É importante mudança também para garantir espaços de participação maior dos servidores. Hoje não há nenhum espaço, além do Conselho de Administração, onde os servidores têm apenas 2 representantes, não há nenhum espaço, um congresso, uma plenária, uma assembleia, onde a direção do Paraná Previdência faça uma prestação de contas e ouça dos servidores aquilo que eles pensam a respeito do Instituto. Então são mudanças importantes. Outras mudanças que são necessárias. É importante garantir que a direção do Paraná Previdência seja feita por servidores de carreira, para que eles possam, inclusive, ser responsabilizados civil e criminalmente pelos seus atos. Pois na medida em que um diretor do Paraná Previdência não é servidor de carreira, qualquer ilegalidade que ele cometa fica mais difícil para o Estado buscar a correção ou até a reparação do dano causado. Há outras questões importantes que não têm sido tratadas, que nós precisamos discutir e propor mudanças. Por exemplo, até hoje o Paraná Previdência, junto com a SEAP, não regulamentou claramente a questão da aposentadoria especial para aqueles servidores que trabalham em ambientes insalubres e perigosos. Não regulamentou a aplicação da emenda constitucional 47 para os professores, por exemplo. Não tratou dessa maneira. E várias outras questões que não foram abordadas. Então são mudanças importantes na área de gestão, para garantir uma gestão democrática do Paraná Previdência, com a efetiva participação dos servidores. É uma rediscussão a respeito do modelo de financiamento e a regulamentação de alguns benefícios, inclusive a discussão da aposentadoria por invalidez. O servidor hoje que se aposenta por invalidez, ele já está numa situação fragilizada e, em regra, ele passa a ganhar muito menos daquilo que ele ganhava em atividade. Ou porque ele se aposenta proporcional ao tempo de contribuição, ou mesmo quando ele se aposenta pela regra da integralidade, tem sido a integralidade da média. O Superior Tribunal de Justiça já vem entendendo diferente disso e o Paraná Previdência poderia se adequar. Há uma outra questão que não é rigorosamente previdenciária, mas está vinculada e que precisa ser discutido. Hoje o Estado do Paraná, quando o servidor entra em licença remuneratória, porque o processo de aposentadoria dele já durou mais do que 30 dias, o Estado deixa de pagar o abono de permanência. O abono de permanência que é aquele valor correspondente ao desconto previdenciário que é pago aos servidores que têm direito de se aposentar e continuam trabalhando. Então essa também é uma outra questão que precisa ser melhor tratada, porque ela tem repercussão no Paraná Previdência. Então são essas as principais mudanças que nós entendemos que são necessárias e outras que certamente surgiriam na medida que fossem abertos espaços de participação. Eu acredito que tenha esclarecido as principais questões com relação ao Paraná Previdência em si, ou seja, com relação à unidade gestora dos regimes de previdência, aquela que paga os benefícios previdenciários, porque o objetivo não é discutir aqui os benefícios em si. Mas qualquer servidor que tenha dúvidas a respeito da sua situação previdenciária, todas as sextas-feiras pela manhã, na sede do sindicato, há um plantão, com os advogados que trabalham nessa área, para esclarecer as pessoas, ou através de uma consulta presencial, ou até mesmo por telefone, ou até mesmo por e-mail.